E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Meu nome é Maurílio Gomes, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o espaço que eu luto contra a desigualdade social, falo sobre política e comportamento e educação. O vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha do livro do Leandro Carnal, é esse aqui, ó, A Detração, breve ensaio sobre o maldizer. Olha o tamanho do livro, pequenininho. Ó, é um livro gostosíssimo, vai falar sobre a fofoca, o crime contra a honra. Ele vai falar sobre a fofoca no ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico. É engraçado a narrativa dele, é super divertida. Quando você vê ele contando uma história, parece que você está ouvindo ele, é sério. É muito gostoso, um livro que você consome ele assim. Eu tive que ler capítulos assim, e tipo assim, não ler ele com tanta pressa, porque é um livro pequeno, então acaba você absorve ele assim de tão gostoso que ele é. Aí eu fui lendo ele pausadamente, como um conta-gotas. O autor ele vai falar sobre a fofoca, a estrutura da fofoca, de onde a fofoca vem, por que ela acontece, como que ela acontece, como que ela se desenvolve. E ele vai falar que a origem da fofoca vem das dores humanas, vem dos sentimentos humanos, seja da inveja, da cobiça ou até mesmo do ódio. Também da fofoca na história, desde os seus tempos bíblicos, desde das personagens bíblicas e do desenrolar da fofoca na história. É uma coisa muito comum na ociosidade dos corredores das antigas cortes e que nos invade aí até nos dias de hoje os nossos governos tecnocratas. E principalmente vai falar sobre a história do Brasil e sobre a fofoca. Ele vai tratar ali do Laurentino Gomes, que é um autor que fica famoso por conta dos seus livros, e na maioria das vezes eles estão ali focados em cima da detração, as fofocas que escondiam uma inveja entre o Assis Chateaubriand e o Dom Antônio Cabral. Vai falar também de um acontecimento que deixou que todo o Brasil ficou conhecendo nos anos 80, de um ator que chegou no hospital com uma cenoura introduzida. Veja só para você ver, isso daí foi uma chacota nacional. O nome desse autor, o detrator, chama Carlos Imperial. E ele criou uma frase chamada assim: se amigo meu não tem defeito, se inimigo meu, se não tiver, eu ponho. Eu já ouvi até uma amiga minha falar sobre isso. E ele vai falar também sobre o maior caso da fofoca na questão do Brasil e que trouxe ali consequências desastrosas, que foi o caso da escola de base, que envolveu toda uma precipitação da imprensa, o que se tornou ali um alarido, uma fofoca pequena, com a questão da mídia, transformou num escândalo nacional, e quando se foi ver tudo ali, tudo que foi desencadeado foi em questão de uma fofoca. Mas com isso a escola já tinha sido destruída, os donos da escola também, professores, e com isso foi um ataque na questão da escola de base e revelou ali uma precipitação da imprensa na questão política, de como a fofoca desvia a atenção, de como ela estabelece vínculos, você pode fortalecer grupos e enfraquecer outros. O autor vai falar da história da fofoca desde a questão da Bíblia, e vai falar sobre José e Josimar e como eles usaram a fofoca para amenizar suas dores. E vai falar de tantas outras personagens, de Júlio César a Maria Antonieta. Ele traz ali personagens e enredos
dentro do livro que enriquece a história. Fica muito engraçado e muito gostoso. O livro é leve, é fluido. E você vai ali lendo, 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 e quando você vê, você já está acabando o livro. Para todo mundo ver que nem os personagens bíblicos ficaram longe da fofoca. E a fofoca, ou falar mal de alguém, depende de cada um, faz aquilo que se quer com o seu livre-arbítrio. E ele, como um estudioso de religião, ele fala que o livre-arbítrio é um mecanismo na qual Deus nos vê. É a partir dele que Deus nos enxerga, que Deus nos conhece a nossa natureza essencial. Uma parte importante do livro, já caminhando para o final, é que ele traz a questão ali da fofoca no Código Penal brasileiro. E eu achei isso daí de mais importante no livro dele. Porque nós já temos uma cultura de leis muito ruim, temos uma cultura constitucional muito ruim. Isso daí é um assunto que fica restrito a pessoas que têm um nível alto de conhecimento, e eu achei isso daí importante. Aí ele vai explicar quais são as diferenças entre a difamação, a injúria e a calúnia. Vai trazer ali no Código Penal. Vai falar que não traz, ninguém é preso por isso, mas há reparações. Uma outra coisa que eu achei importante é que ele fala a respeito da fofoca, dela também esconder um preconceito, das pessoas usar certos cacoetes retóricos para esconder um preconceito ou até mesmo um racismo. E vai falar também de que todas essas pequenas ações do ser humano, dentro desse contexto de modernidade líquida, que é os tempos líquidos que nós vivemos, onde que o outro cada vez está mais esvaziado, ele vai falar também que a fofoca é uma reafirmação do que é bom. Quando eu falo mal do outro, eu projeto um mal nele. E eu reforço o meu lado positivo. E nisso, criando rótulos, estigmatizando. O Leandro Carnal vai falar que a fofoca, ela vem de um mesmo mal, de uma difusão de um preconceito. E vai falar que todos eles têm origem no ódio. O preconceito é uma opinião sem conhecimento, e ambos são filhos primogênitos do ódio, tanto a detração quanto o preconceito. O livro é super gostoso, é rico do ponto de vista cultural, tem coisas que você aprende ali. É um livro gostoso, vai ajudar aí para a gente entender um pouco das nossas culturas negativas, quando se fala de que a detração é um mal humano, sobretudo o brasileiro também não está livre disso. É o primeiro livro dele que eu leio, foi um presente de uma amiga, acompanho os vídeos dele na internet. Esse é o conteúdo de hoje, a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Esse é o espaço onde que eu estou aqui mostrando a minha opinião e falando aí sobre comportamento, sobre política, sobre as minhas investigações acerca dessa busca incessante aí de um combate à desigualdade social no Brasil. Meu nome é Maurílio Gomes, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, e do lado aí você pode clicar aqui na caixinha aqui, ó, e se inscrever no canal. Deixe aquele like aí para ajudar na projeção, para a gente alcançar mais pessoas, e a gente se vê aí nos próximos conteúdos. Tá ok? Até mais, galera.